O Brasil é vice-campeão mundial em cirurgias plásticas e tem um implante de próteses mamárias de silicone em segundo lugar no ranking de procedimentos mais realizados. E se a demanda por implantes se mantém em alta, os casos de explante, que é retirada dessas próteses de silicone, também ganham evidência. Nem tanto pelas questões estéticas, Tice, mas principalmente pelas implicações na saúde, viu? Pois é, entre elas está a doença do silicone, termo usado por pacientes que sofrem dos efeitos da rejeição ou da deformação da prótese. As razões são distintas, mas os sintomas são muito comuns. E o alerta de uma influenciadora que retirou a prótese, ela pode ajudar outras mulheres a relacionarem algumas dores e desconfortos a uma possível reação do organismo a um corpo estranho. É o que a gente vai ver agora na reportagem da Samara Bastos. A foto no hospital com 2 próteses de silicone nas mãos é um recomeço para a Laís. Sabe aquela energia vital? É tanto que eu falando com você hoje, eu sinto que eu tô viva. Laís é fisioterapeuta e influenciadora digital. Há 9 anos realizou o desejo em ter um seio maior e mais durinho. Eu tinha acabado de passar por um período de amamentação, né, da minha primeira filha. Então o seio fica mais flácido. E aí o objetivo era elevar esse seio, aumentar a autoestima. Então minha motivação era essa. Só no ano passado, aqui no Brasil, mais de 227 mil mulheres colocaram implante de silicone nos seios. É o segundo procedimento estético mais realizado no país. Só fica atrás da lipoaspiração. O primeiro implante de silicone nas mamas aconteceu nos Estados Unidos em 1962. De lá para cá, a medicina avançou muito. O material e as técnicas cirúrgicas ficaram mais modernas e mais seguras. Mas como todo procedimento invasivo, esse também tem riscos. E um deles pode aparecer anos depois da cirurgia. É conhecido popularmente como doença do silicone. A doença do silicone é um termo usado por pacientes para descrever alguns sintomas que podem ter relação com as próteses, como dores musculares e nas articulações, cansaço excessivo, queda de cabelo e perda de memória. Segundo os especialistas, o termo doença do silicone não é reconhecido pelas entidades médicas, mas é importante procurar ajuda se os problemas surgirem. Muito importante quando o paciente começa a relatar sintomas inespecíficos, como por exemplo, dor, febre, mal-estar geral, fazer uma investigação clínica aprimorada para verificar se não tem algum outro problema de saúde. Existem 2 condições que podem causar os mesmos sintomas da doença do silicone. Uma delas é uma reação imunológica, conhecida como sindromiásia. A condição é rara e é causada por qualquer material implantado no corpo, seja silicone ou marca-passo, por exemplo. O silicone pode fazer uma hiperestimulação do sistema imune. Na maioria das pessoas, isso não vai acontecer nada, não vai ser causa nenhuma de doença. Mas numa pequena quantidade de pessoas, menor que 1% das pessoas, nós podemos ter o desenvolvimento de algumas doenças autoimunes. É um diagnóstico complexo, porque fazer o nexo causal, dizer que o silicone foi a causa para nós chegarmos no que está ocorrendo hoje, é difícil. A outra condição mais comum é a contratura capsular, que pode acontecer em até 30% das pacientes. Quando nós colocamos a prótese, pode se formar uma cápsula em volta dela, uma cápsula fibrosa. E essa cápsula, então, ela vai fazer com que a prótese perca o formato, fazendo assim com que seja diferente, comece a dar dor também no paciente, e isso tem que ser investigado quando acontece ser trocada a prótese de silicone. Nós conversamos pela internet com a Laís, que mora em São Luís, no Maranhão. Os primeiros anos ali, eu fiquei super feliz, eu fiquei super bem. Na verdade, eu já tinha alguns dos sintomas, só que eu não tinha clareza e nem fazia ideia de que os sintomas podia estar vinculado ao silicone, né? Que era fadiga, muito cansaço, dores pelo corpo. Então, eu ia fazer uma atividade física, eu ficava muito dolorida. Às vezes, eu encontrava alguém brincava assim de pegar no meu braço, ei, tudo bem, cutucar, e eu, nossa, isso dói, e era uma dor no corpo muito grande, sem motivo.
Laís apresentou os sintomas da chamada doença do silicone. Mas um exame de ressonância magnética mostrou que o problema dela era uma contratura capsular. Posso até te mostrar aqui, ó, como as próteses saíram murchas de dentro de mim. Na ressonância magnética não tinha ruptura nenhuma, porque ela não está rompida. Só que ela vai vazando de forma bem sutil ao longo dos anos, intoxicando o corpo. A cirurgia para a retirada das próteses de silicone aconteceu há menos de um mês. Laís garante que já se sente melhor. Eu não sinto mais aquela fadiga extrema que eu sentia antes. A contratura que eu já não sinto mais, eu sinto algum desconforto ainda no meio das costas, mas assim, diante do que eu sentia antes, eu já posso considerar que eu tive uma melhora aí de 80%. Não quero em nenhum momento aqui parecer alarmista, não é isso, mas que nós tenhamos hoje ouvido uma vez, nossa, já ouvi falar disso. Então, quem sabe, aquele 0,5% de mulheres que fez um implante e que está tendo alguma sintomatologia hoje, fale, opa, será que não é isso que está acontecendo? Vou conversar com o meu cirurgião plástico, vou buscar um reumatologista. A influenciadora decidiu compartilhar a experiência na internet para informar outras mulheres sobre os problemas que podem ocorrer após a colocação da prótese. Algo dentro de mim falava, fala a sua história, porque muita mulher pode estar passando por isso e não tem a mínima ideia. Laís, obrigado por você ter compartilhado isso. Samara, parabéns pela reportagem. Você prestou atenção no que disse o médico? Ele falou, olha, não quero ser alarmista, não é essa a intenção, mas se você tem prótese de silicone e você está tendo algum desses sintomas, pelo menos desconfie. Consulte seu médico, fale com o cirurgião plástico, porque pode ser um destes casos. E aí você vai poder resolver o seu problema. Então, parabéns por essa reportagem, muito importante.